Olá, que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida, da sua família. Espero que você esteja bem. Estamos aqui mais um dia para juntos falarmos da palavra de Deus, meditarmos, compreender o que o Senhor tem para nossas vidas. Como de costume, antes de fazermos a leitura, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo. Santo Deus, amado e bondoso Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia e por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Agora, Pai, que nós iremos meditar em Tua palavra, que Teu doce Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração. Que nós possamos, ó Pai, aprender mais de Ti e aplicar os Seus ensinamentos em nossas vidas. É o que nós pedimos e desde já nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia na Palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus. Faremos a leitura no capítulo 9, verso de número 17. Diz assim a Palavra do Senhor: Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Bom, esse texto aqui na Palavra de Deus era Jesus conversando com alguns dos seus discípulos, alguns apóstolos que estavam ali tirando algumas dúvidas sobre jejum. E Jesus começa a conversar com eles e nesse texto Jesus está, de alguma forma, fazendo uma crítica sobre a forma como as pessoas naquela época viviam de forma legalista. Então, quando ele traz para nós essa parábola, né, essa analogia sobre fazendo essa comparação de odres velhos, para que nós não deveríamos colocar vinhos. Antes de tudo, eu quero te contextualizar para uma maior compreensão dessa palavra. Odres, para quem não sabe, era um instrumento, um recipiente que foi criado naquela época para armazenar bebidas, líquidos. Só que ele era feito de couro de animal. Então, na medida que você confeccionava um odre novo e você colocava um vinho novo no odre novo, o que acontecia? O vinho entrava em um processo de fermentação. Como o odre feito da pele do animal era novo também, na medida que o vinho entrava no processo de fermentação, ele expandia. E o odre novo, ele era flexível, então ele expandia juntos e era a combinação perfeita. Mas, às vezes, era colocado em odres velhos um vinho novo. O que acontecia? O vinho novo entrava em processo de fermentação e quando ele entrava em processo de fermentação, o odre que já era velho já havia ficado rígido e ele não expandia junto com a fermentação do vinho. O que acontecia? Que ele estourava, expandia, transbordava, enfim, não dava certo. Quando Jesus traz essa comparação para que os seus discípulos pudessem entender esse ensinamento, ele estava querendo dizer que nós deveríamos, a partir daquele momento, dos novos ensinos e da nova aliança, que é essa comparação, que a nova aliança é o vinho novo, que deve ser colocado em um odre novo, ele estava querendo dizer que a nova aliança iria trazer para nós uma renovação. É como se, a partir do momento que eu vivo pela graça de Deus, eu não devo mais ser legalista, porque o povo naquela época, eles eram legalistas. Então, a mensagem de Jesus não caberia naquela estrutura rígida, né? Porque a mensagem que Jesus trazia, né? A mensagem que Jesus trouxe naquela época era uma mensagem de amor, de compaixão, de fé, de partilha, né? Do que nós chamamos hoje de empatia. Era realmente, como nós aprendemos em várias outras parábolas e ensinos de Jesus, até mesmo como aquela parábola da mulher que foi pega em adultério, né? E que Jesus pergunta quem queria acusá-la. Naquele momento você não viveria mais pela lei tão rígida, mas pela graça. Então, olhando para o todo, olhando para as pessoas e compreendendo que nós também erramos, que nós também somos falhos. Então, era um outro momento. Então, esse texto traz para nós uma compreensão de que hoje você vive pela graça de Deus. E o que seria de nós se não fosse essa maravilhosa graça
né, que nos perdoa mesmo quando nós não merecemos. Nós somos falhos, nós erramos, como eu sempre falo aqui, todos nós sabemos disso, mas às vezes nós agimos com o outro com mãos de ferro, nós não agimos com misericórdia. O texto da palavra do Senhor diz que a partir do momento que nós mudamos, né, que nós nos convertemos, que nós nos tornamos uma outra pessoa, né, ou seja, uma nova pessoa, através da renovação, do batismo, do conhecimento da palavra de Deus, nós devemos nos tornar mais flexíveis com relação ao amor, ao perdão, à compaixão pelo próximo. Então, meus amados, não adianta nada nós falarmos que nós somos cristãos, quando na verdade dentro de nós ainda continuamos sendo rudes. Então, esse vinho novo, né, que é essa transformação nossa, ele tem que caber em um odre novo para que a gente cresça na mesma proporção de graça, de amor, de misericórdia. Mas não é isso que a gente vê. Muitas vezes nós vemos, né, dentro das próprias igrejas, pessoas que são feridas por irmãos, por membros da igreja que deveriam amar, acolher e ter empatia, pessoas que agem com mãos de ferros. E muitas vezes nós vemos líderes religiosos, pastores pregando com rigidez, de forma até bruta no falar, no jeito de se expressar para com o outro, um ensinamento legalista. Né? É mais ou menos aquilo que nós falamos, né? Aquilo que você denuncia em público, você faz em secreto. Como nós vimos recentemente, né? Aquele pastor que era tão rígido nos seus ensinamentos, mas à noite ele se trocava, colocava roupa de mulher e saía para falar, fazer sei lá o que, e também não nos interessa. Né? Não é o mérito agora entrarmos nessa questão, mas é só para comparar que a partir do momento que nós estamos vivendo a nova aliança com o Senhor, nós devemos nos tornar pessoas melhores. Não é o nosso dever julgar, não é o nosso dever pesar a mão sobre ninguém, porque o Senhor não nos chamou para julgar, mas sim para viver a graça, a renovação do Espírito, né? Nós devemos nos tornar pessoas humildes, né? E a humildade aqui não tem a ver com nada financeiro, mas tem a ver com a humildade de você parar, de aprender, de ouvir, né, de compreender um conselho de alguém, né, humildade para ouvir. Nós devemos trabalhar o arrependimento dentro de nós, nos tornarmos mais flexíveis com relação ao outro, aprender a ouvir, aprender a se colocar no lugar do outro. O que nós chamamos hoje de empatia, a palavra de Deus já trabalhava isso há muitos anos, que é misericórdia, quando nós temos a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro e compreender por que muitas vezes aquela pessoa é daquele jeito. Se nós não somos pessoas transformadas, nós devemos viver de modo digno do Evangelho. Então, nós não podemos esperar uma vida nova em Cristo se nós continuamos vivendo com os mesmos hábitos. Né? Então, se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa, requer de nós uma mudança de mente, uma mudança de postura. Esse texto traz para nós isso, né? Não é viver a nova aliança do Senhor com o coração transformado. Então, não tem como nós nos debruçarmos na alegria do Espírito Santo de Deus com o nosso coração amargurado, com o nosso coração rude, cheio de mágoas, de revoltas e de ressentimentos. Nós precisamos ser transformados verdadeiramente. O texto que nós acabamos de ler traz para nós esse ensinamento de sermos pessoas melhores, de nos tornarmos pessoas mais amorosas, menos dura, um coração mais amável, disposto a perdoar. Eu sei que não é fácil perdoar. Quando nós falamos de perdão é algo muito difícil, porque isso mexe com você. Mas o Senhor nos chama para sermos novas criaturas e nos tornarmos, sim, pessoas melhores, humildes e dispostos a perdoar, mas também a pedir perdão. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, já partindo para o final dessa nossa mensagem, não dá para nós queremos
mais de Cristo em nossas vidas, ser parecido com Ele. Nós continuamos com os hábitos antigos, com as atitudes antigas, com a postura antiga. Nós precisamos sim ser transformados, renovados, para que assim nós possamos ser dignos, do Evangelho do Senhor. Ser dignos de propagar a palavra de Deus. Ser dignos de sermos chamados filhos e filhas do Senhor. O Senhor nos convida a não vivermos mais no legalismo, mas vivermos na graça. E o que é viver na graça, se não perdoar, mesmo quando nós não merecemos ou quando a pessoa não merece? Porque é isso que Jesus faz comigo e faz com você. Ele nos perdoa, porque é de graça. Independente do que a gente faça. Não é uma troca, não é um favor, mas é amor. Que você aprenda a perdoar, mas também a pedir perdão. Que Deus te abençoe e que você possa se tornar uma nova criatura. Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua jornada. E até a próxima, se Deus assim permitir.